Esse cara é um especialista em segurança de prisão. Ele é contratado pelo governo para avaliar as maiores prisões do mundo e ver se de fato elas são tão seguras assim. Um dia Rei recebe uma oferta da CIA para avaliar uma prisão cuja localização não pode ser revelada. Ele fica desconfiado, mas acaba aceitando por ser muito dinheiro. Sua equipe então cria para ele uma identidade falsa e lhe mostra o diretor da prisão que será seu contato caso Rei queira sair de lá. Para garantir ainda mais sua segurança, a equipe de Rei coloca nele um dispositivo de rastreamento. Com tudo preparado, Rei vai para o local marcado para ser levado até a prisão. Ele é capturado por homens encapuzados que lhe dão um choque, retiram seu dispositivo de rastreamento, o desmaiam e o levam para a prisão. Ao acordar, ele se vê suspenso em uma cela de acrílico com guardas mascarados por todo lado e uma esfera com câmeras para vigiar todos os presos. Em seguida, Rei é levado para conhecer o diretor, mas quem aparece não é o mesmo diretor que sua equipe havia lhe informado. Rei então fala seu código de evacuação, mas aquele diretor diz que não sabe do que ele está falando. Rei é levado de volta para sua cela e alguns minutos depois um alarme toca e os presos são liberados para o pátio. Lá, Rei é confrontado por um grupo de prisioneiros. Ele quebra o dedo de um deles e quando a situação ia ficar feia, outro prisioneiro diz para os caras se afastarem. Ele se apresenta para Rei e diz que seu nome é Vitor e que Rei pode contar com ele se precisar de alguma coisa. Depois disso, Rei começa a analisar o comportamento dos guardas, mas como eles estão mascarados, era difícil diferenciá-los. Vitor percebe que Rei está observando e pergunta do que ele precisa. Rei então diz que precisa ir para a Solitária. Vitor dá um soco em Rei e os dois começam a brigar, sendo levados para a Solitária. Mas a Solitária não é nada convencional. É simplesmente uma caixa de metal onde refletores são ligados, fazendo o lugar esquentar e virar um forno. Rei então começa a passar a mão sobre o metal para achar um jeito de sair. Nisso entra um médico para medir sua pressão e Rei tenta arrancar alguma informação do médico, mas ele não diz nada. No dia seguinte, Vitor pergunta para Rei qual é a profissão dele, mas Rei diz que só vai contar se Vitor lhe fizer outro favor, conseguir um pedaço de metal redondo. Se ele fizer isso, Rei promete tirar os dois daquele lugar. Vitor pede para falar com o diretor, dizendo que vai lhe dar uma informação. Na sala com o diretor, Vitor pede um pedaço de papel para informar a localização de um criminoso que o diretor está procurando, mas Vitor faz um desenho zombando do diretor. Para puni-lo, o diretor manda os guardas colocarem uma mangueira de água em sua boca e tampar seu nariz. Assim que os guardas o soltam, Vitor corre para debaixo da mesa e pega uma peça de metal redonda, do jeito que Rei queria. Ao voltar para o pátio, Vitor entrega a peça para Rei, que então lhe conta que é especialista em fugir de prisões e que ganha vida com isso, mas que acabou caindo em uma armadilha e que assim que conseguir fugir vai achar quem fez isso com ele. Eles armam um plano para voltar para a Solitária. Vitor começa uma briga com outro preso. Rei entra na briga também e os dois são levados novamente para a Solitária. Lá dentro, assim que os refletores são ligados, Rei usa o pedaço de metal para refletir nos parafusos no chão, fazendo-se soltarem com calor. Ao tirar o segundo parafuso, ele dá um sinal para Vitor começar a distração. Vitor então começa a gritar, chamando a atenção dos guardas e do diretor. Rei tampa a câmera com papel higiênico molhado, tira o último parafuso e, ao abrir a tampa, encontra uma escada. Depois de descer, Rei acha uma porta que está trancada. Ele decide subir pela tubulação e, ao fazer isso, acaba quebrando um dos tubos que começa a soltar muita água. Mesmo assim, ele continua subindo. No final, ele encontra uma escotilha. Com muita força, ele a abre e, ao sair, descobre que a prisão está dentro de um navio no meio do oceano.